Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a todos que estão nesse propósito da leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 4 capítulos e hoje nós vamos terminar o primeiro livro do Novo Testamento para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos começar aqui a parábola das 10 virgens. Ela é fácil de entender, né? Eu estou aqui, Mateus capítulo 25. Então, tem 5 que são prudentes, 5 insensatas. As prudentes levaram consigo o azeite extra para suas lâmpadas, mas as insensatas não. E quando o noivo chega, as insensatas estavam sem o azeite e não puderam entrar nas bodas. Jesus, ele conclui e adverte que nós temos que vigiar. É uma verdade, pois se você não vigiar, ele virá como um ladrão, num piscar de olhos, né? Que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, ele é muito importante que eu e você nós temos que estar preparados. Essa é a palavra, preparados para o grande dia. Então a Bíblia fala muito sobre isso. Do verso 14 ao verso 30, nós temos uma outra parábola, a parábola dos talentos. Ela aponta aqui muito para essa do juízo final, né? Ela fala de um homem que viaja e confia os seus bens a 3 servos, dando talentos de acordo com a sua necessidade. 2 servos investe, duplica os seus talentos, mas o terceiro ele enterra o seu talento. E quando o Senhor retorna, ele elogia os 2 primeiros por sua fidelidade e castiga o terceiro servo, como está aqui escrito nas Escrituras Sagradas, por sua negligência. Então, ele é chamado de servo mau e preguiçoso, e o seu talento é dado para aquele que tem mais. Então, até aquilo que ele recebeu foi tirado, foi dado para aquele que tinha mais. Então, a volta de Jesus é também uma prestação de conta. Tudo que ele tem dado para mim, para você, vai chegar o dia também da prestação de contas. E que venhamos ser esse servo que venha multiplicar os talentos, que venha investir os talentos, que venhamos brilhar e fazer a diferença, em o nome do Senhor Jesus. Do verso 31 ao 36, fala aqui do juízo final, fala das ovelhas e dos bodes. As ovelhas é aquele que usa da misericórdia, que faz a obra, visita os doentes, que faz visita, é casa de paz, é célula, amém, não amém? É isso aí. Então, o bode é aquele que vai negligenciar. E lembrando que a salvação não é por obras, hein? Não é por obras, mas todo aquele que é salvo tem obras. Pegou a visão aí? E isso é muito forte. Não é pelo que você faz, né? Não é pelo que você faz, é pelo que você é. Então, a Bíblia é algo glorioso. Então, tá aqui no capítulo 26, é muito forte aqui esse capítulo 26, olha o que diz aqui, ó. A conspiração contra Jesus, começaram a conspirar contra o Senhor Jesus, aqui e também a paixão de Cristo, verso 1, verso 5, a conspiração contra o Senhor Jesus, ao ponto de prender, e era na época da Páscoa. Do verso 6 ao verso 13, conta-se também aquela mulher com vaso, com perfume, e que derramou aos pés do Senhor Jesus, falou, na onde o evangelho for pregado, vai ser lembrado do que esta mulher ela fez. E isso aqui é muito forte, né? E nos dias de hoje também nós estamos aqui falando daquilo que ela fez. Do verso 14 ao 16, a traição de Judas. Do verso 17 ao 30, a última ceia. Então, aonde Jesus pega o pão, que é o corpo, e que celebra com os discípulos, o sangue também, que é o sangue do Cordeiro,
para nos lavar e nos purificar de todo pecado. O verso 36 ao 46, Jesus ele ora no Getsênime, ele ora muito angustiado, sabendo que ele ia para a cruz, que a morte esperava ele. Aqui é uma das coisas que eu aprendi. Quando você está angustiado, vai orar, fale com Deus. Quando Jesus estava muito angustiado, ele foi falar com Deus. Chorou ali lágrimas de sangue, mas desabafou, chorou, rasgou o teu coração na presença de Deus. E ele falou: se é possível, afasta-se de mim este cálice, mas sempre fazendo a vontade de Deus. Enquanto ele estava orando, chorando, os discípulos estavam dormindo. Tem coisas na sua vida que você vai passar só. Verso 47 ao verso 46, a prisão, né? E quem chega ali? Judas chega, o primeiro que apresentou e mostrou onde estavam os discípulos e o Senhor Jesus. E o Judas chega e traz Jesus com um beijo, né? Enquanto os discípulos fogem. Verso 57 ao 68, o julgamento de Jesus perante o sinédrio. Jesus é levado, o sumo sacerdote fala os falsos testemunhos contra o Senhor Jesus, julga ele de noite de uma forma completamente errada. Não era para julgar de noite, era para julgar durante o dia, e o julgamento tinha que ser no templo. Mas Deus é Deus. O verso 69 até o 75 fala de Pedro, que ele nega o Senhor Jesus, até mesmo que Jesus já tinha falado que ele ia negar. Então, quando ele ouve o barulho do galo, né? O galo cantando, aí a ficha cai. Aí ele se arrepende. É muito forte isso. O capítulo 27 aqui é dedicado à crucificação e à morte do Senhor Jesus. E também fala aqui do arrependimento entre aspas, né, de Judas, porque quando há o arrependimento, há uma transformação. Quando há remorso, então a vida, ela não muda. Então, Judas, ele pegou, foi devolver o dinheiro aos religiosos, mas se ele tivesse se arrependido, ele não teria dado cabo de sua própria vida, porque todo arrependimento, ele gera uma transformação. Então aqui aquelas 30 moedas serviu justamente para o seu sepulcro. No verso 11 até o verso 26, Pilatos interroga, mas não acha nada, culpa nenhuma no Senhor Jesus. Então existia, e até hoje a festa da Páscoa, eles soltavam um preso, e aquele homem estava em cima do muro, né? Em cima do muro, lavou as mãos, Pilatos lavou as mãos, estava em cima do muro, soltou o preso, não atava nem desatava, estava ali, mas soltaram Barrabás. Olha que situação, né? Jesus é condenado, então, naquela morte terrível, que a morte de cruz é a pior de todas as mortes, mas Jesus enfrentou e venceu. No verso 27 até o verso 31, a zombaria, as pessoas zombando, a fragilização, aquela coroa de espinhos, o manto vermelho. Então, por que a coroa de espinho, pastor? Porque ele era rei dos judeus. Então, muita zombaria, as pessoas zombando, rindo do Senhor Jesus, colocaram aquela coroa de espinho. 32 ao 44, a crucificação entre dois ladrões. E o que chama muita atenção aqui é que teve um ladrão que zombava: tu és filho de Deus, desça daí, desça daí, desça daí. E começou, mas teve um que ali se arrependeu. E Jesus inaugurou o paraíso com um ladrão. É muito forte. Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque aquele outro ladrão falou: Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso? Jesus falou: ainda hoje você vai estar comigo. Ele inaugurou o paraíso, o reino dos céus, com um ladrão. É muito forte. É muito forte. Então, o verso 45 até o 56 fala da morte. E aqui ele ficou das 12 até as 15. Houve trevas sobre a terra. Jesus clama ali na cruz, né?
e algo muito forte, entregue seu espírito, aonde até Deus virou as costas, porque ali Jesus estava com todos os nossos pecados. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ali ele ficou com os nossos pecados, ele pagou o preço, e ele falou, está consumado. E o véu foi rasgado, os sepulcros se abriram e muitos mortos foram vistos. Do 67 ao 76, está aqui José de Arimateia, que era um político na época, tirou o corpo do Senhor Jesus da cruz e preparou um túmulo novo para ele. Olha só, né? E é uma coisa muito forte também, que acerca dos guardas, na verdade, acerca dos guardas, esse capítulo 28 aqui, ele fala que o 28 está aqui, ó, a ressurreição de Jesus. Os guardas, eles foram pagos para dizer que os discípulos levaram o corpo do Senhor Jesus, e essa mentira reina até hoje lá em Jerusalém. Olha que situação. É muito forte. Então aqui fala da ressurreição. Jesus, no terceiro dia, o capítulo 28, ele ressuscita. E isso aqui foi muito forte, muito glorioso. Jesus, ele no meio do caminho também, ele aparece para os discípulos. Então no verso 11 até o verso 15, fala aqui que ele relata isso, aparece para os discípulos, e a conspiração dos fariseus, dos religiosos, que falam que Jesus que tinha roubado o corpo, que os discípulos tinham roubado o corpo do Senhor Jesus. Do verso 16 até o 20, fala da grande comissão. Os discípulos, né, encontram ali, Jesus encontra os discípulos na Galileia, essa grande comissão que eu quero ler aqui para vocês, que é muito forte esse último trecho aqui. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando vieram, o adoraram, mas alguns dividiram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Porquanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer e tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deu autoridade a essa grande comissão da gente fazer discípulos, da gente batizar, da gente levar a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós vamos, se assim Deus permitir, começar o livro de Marcos. E assim nós vamos ler os 4 evangelhos. Muito, muito abençoado mesmo. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até mais.